Muito bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou o professor Hugo Fonseca e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é conhecimento, né? E o que nós podemos conhecer. O que é conhecimento e o que podemos conhecer, tá certo? Bom, primeiramente eu já vou começar pelas referências, né, dizendo que o livro que nós estamos usando como referência, né, para essa aula é o livro Filosofando, Introdução à Filosofia, né, da Maria Lúcia de Arruda Aranha e da Maria Helena Pires Martins, ok? Bom, vamos lá então. Bom, o que é conhecimento? Primeiramente, a gente precisa compreender algumas coisas antes de aprofundarmos, né, no conceito propriamente dito de conhecimento. Vocês já fizeram essa pergunta, né? O que é conhecimento? Como nós podemos conhecer as coisas? Né? Para a gente poder falar deste conceito de conhecimento e compreender, né, conhecer o próprio conhecimento, a gente vai fazer uma anatomia, a gente vai fazer alguns recortes, né, e analisar algumas partes deste conceito. E nós vamos começar essa nossa análise pelo ato de conhecer. Né? Como que se dá o conhecimento? Como ele acontece? Dentro de uma visão tradicional, a gente diria que o ato de conhecer, ele se dá primeiramente a partir dos nossos sentidos, né? Da nossa visão, do nosso tato, do nosso olfato, do nosso paladar. Né? É uma experiência corpórea, é uma experiência material. Né? Nós conhecemos aquilo que nós sentimos. Nós conhecemos aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo, né, que nós tocamos, que nós cheiramos, que nós sentimos o gosto. Né? Mas, ao mesmo tempo, não bastam os sentidos, não basta que nós sejamos capazes de sentir as coisas. É necessária também uma inteligência específica, né, capaz de compreender isso que está sendo sentido, né, e de dar significado. Então vamos lá, olha só. O ato de conhecer, ele se dá, né, isso dentro de uma visão tradicional, ele se dá a partir de dois elementos. Primeiro, nós precisamos sentir as coisas, né, que iremos conhecer, e é necessário que essas coisas sentidas, né, uma vez elas experimentadas pelo nosso corpo, uma vez elas experimentadas pela materialidade do nosso corpo, é necessário que nós utilizemos de uma inteligência, de uma racionalidade específica para dar significado, para conseguir interpretar aquilo que está sendo sentido. Daqui nós temos dois elementos. Um é o ato de conhecer em si, que se dá a partir disso, e o produto, que é o próprio conhecimento, aquilo que foi conhecido, aquilo que se torna conhecido. Quando a gente faz essa análise a partir desses elementos, a gente já começa a fazer uma distinção, por exemplo, sobre o conhecimento humano, né, o conhecimento produzido pelos seres humanos, e será que outros animais, né, animais ditos não racionais, um cachorro, um gato e por aí vai, será que esses animais eles concebem este produto que nós aqui estamos chamando de conhecimento? Se a gente for parar para pensar, um animal ele sente as coisas assim como nós. Né? O animal também enxerga, ele também ouve, também sente gosto, o animal também sente frio, né? O animal também sente solidão e por aí vai. Mas o animal, o modo, né? Existem vários estudos que demonstram que os animais também são inteligentes. Existem raças que são inteligentes, né? Que conseguem fazer algumas associações e por aí vai. Né? Mas a inteligência animal, será que ela consegue se relacionar com estes sentidos de modo a produzir algo que possa ser acumulado? Aqui é que está, né, a grande chave do produto de conhecimento, que é a acumulação do conhecimento. Os seres humanos são capazes de conhecer, né, a partir dos sentidos da inteligência, eles produzem um conhecimento que pode ser ensinado e acumulado. Óbvio que um animal ele aprende as coisas. É óbvio que um animal, né, tem várias raças de cachorro, por exemplo. Eu gosto de citar cachorro porque eu gosto muito de cachorros. Né? Eles aprendem a fazer algumas coisas, eles conseguem associar algumas coisas, mas estes animais eles não conseguem repassar isso para frente.
né? Ele não consegue ensinar aquilo que foi aprendido por ele para o seu filhote. E o seu filhote não consegue, a partir daquele aprendizado, desenvolver um novo aprendizado e por aí vai. Os únicos animais que conseguiram e que conseguem fazer isso são os seres humanos, né? Você pode ver, por exemplo, numa casa qualquer, um animal qualquer, ele tem né, sabe, às vezes ele ficou doente, às vezes você, né, você adulou ele, né, passou a mão na cabeça dele, ele fez uma gracinha e você deu um petisco para ele. Ele aprende que toda vez que você faz aquilo ali, ele vai ganhar um petisco. Ou então, se você pega a chave, balança a chave, ele já associa que aquele barulho da chave é porque ele vai passear, né? Bom, ele aprendeu aquilo, mas ele não é capaz de ensinar aquilo para o filhote dele. O filhote vai ter que aprender sozinho aquilo ali, né? Os animais, eles não conseguem criar esta reprodução daquilo que é aprendido por eles. Os seres humanos são os únicos que conseguem fazer isso. Bom, tendo esse entendimento, a gente já começa, né, a nos aprofundarmos, a gente começa a se aprofundar um pouco nisso que nós estamos querendo chamar de conhecimento. Mas antes, né, da gente conseguir fazer este aprofundamento, é necessário que a gente conceba os diferentes modos de conhecimento. Para que a gente consiga se aprofundar na resposta da pergunta o que é conhecimento, é preciso primeiro que a gente se aprofunde nos modos de conhecimento, as diferentes formas que se dá este processo aqui, tá bom? Bom, continuando nessa anatomia, nessa proposta anatômica que nós estamos fazendo do conceito, né, a gente vai compreender um modo chamado imediato de conhecimento, que é o modo intuitivo, né? O conhecimento que se dá pela intuição, né? Ele é imediato por quê? Porque ele não precisa de um mediador, ele não precisa de algo que medie, né, o produto daquele conhecimento. Ele é feito de forma imediata. É você com algo específico que acontece, né, imediatamente você cria um conhecimento específico. Né? Você modela um tipo específico de conhecimento. É um modo específico de conhecimento, um modo intuitivo, que ele basicamente se dá a partir da racionalidade, né? Bom, este modo de conhecimento, chamado intuição, eu posso dividir ele em 3 partes específicas, né, que eu vou chamar aqui da intuição empírica, da intuição chamada inventiva e da intuição chamada intelectual, né? A parte empírica é basicamente essa que eu disse para vocês. Ela se dá a partir de uma sensibilidade, a partir daquilo que é sensível, né, daquilo que é sentido, né, pela pele, pelo tato, pelo cheiro, né, pelo corpo, né, pelos nossos sentidos. Ela é sentida e ela também pode se dar de forma psicológica. Mas lembrando que isso se dá a partir da experiência. Ela é empírica porque ela se dá a partir da experiência. Né? Por exemplo, quando você sente o calor, né, de modo sensível e a partir de uma experiência, né, você sente algo e aí você conhece, imediatamente você conhece, olha, isso é quente, isso é calor. Né? A partir da sensibilidade, a partir do seu tato, você concebe aquilo que é frio. Né? A partir da sua visão, né, empiricamente, a partir da experiência sua, né, imediatamente você concebe o que é vermelho, você concebe o que é azul, você concebe o que é volumoso, o que não é volumoso, e por aí vai. Não é isso? Então, são modos de conhecimento imediatos que se dão por uma intuição. Ninguém precisa te explicar o que é vermelho. Alguém lhe apresenta o vermelho, você vê o vermelho e a partir deste momento você verá outras coisas vermelhas. A gente consegue muito verificar isso em crianças. Né? Na escolinha lá, o professor mostra lá o vermelho e diz que o nome é vermelho. O conhecimento em si ele é imediato porque o professor não precisou explicar para aquela criança o que é vermelho. Mostra e só dá o nome. Isso é vermelho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o conhecimento discursivo, que se dá a partir da linguagem. Mas independente do nome, né, a criança ela viu uma cor, depois ela vai associar aquela cor a outras coisas, intuitivamente, né, imediatamente. E essa experiência empírica ela também pode se dar a partir da psicologia, né, a partir de um sentimento psicológico. Ele é um pouco
sensível também, né? Na verdade, não é que ele é sensível, ele é empírico, ele te dá a parte da experiência. Né? Mas, por exemplo, o que é um carinho, você consegue diferenciar o que é um carinho do que é uma agressão, né? Uma coisa que é agressiva, uma coisa que é ríspida, de uma coisa que é mansa, de uma coisa que é acolhedora, por exemplo, né? É uma intuição empírica psicológica, né? Mais uma vez eu vou citar a criança. A criança, a gente conversa com ela com dengo, com carinho, né? Às vezes os pais acabam, né, sendo ríspidos uns com os outros em casa, a criança ela se assusta, né? Ela percebe que aquilo ali não é uma coisa amigável, né? Então é algo que também é intuitivo, ela chora, né? Quando a gente vê alguém chorando, a gente se emociona também, a gente chora também. Quando a gente vê um ato de caridade, um ato de amor na televisão, num filme, né? A gente tem uma reação imediata também. É um modo de conhecimento que eu estou dizendo para vocês, que ele é intuitivo, porque ele é imediato, a partir, né, da experiência, a partir do modo empírico, que é sensível psicológico. Existe também o conhecimento intuitivo, que a gente vai chamar ele de inventivo. Né? Inventivo eu posso chamar aqui mesmo a figura do inventor, da pessoa que inventa. Né? Como que seria isso? Ele também se dá a partir, né, da experiência, né, mas da experiência passada. Você, como um ser humano, como um ser racional, como um ser dotado de inteligência, você é capaz de criar coisas específicas para solucionar problemas imediatos da sua vida cotidiana. Né? Então, por exemplo, quando você toca em algo que é quente, você sentiu que aquilo é quente. Né? Mas inventivamente você tira a mão. Né? Então poderia dizer que isso é uma reação, né? Uma reação quase que instintiva. Até poderia ser. Mas, por exemplo, você está na sua casa e alguma coisa acontece, sei lá, você está estendendo a roupa, você lavou a roupa e você está estendendo a roupa no varal da sua casa. E aquilo ali, aquele varal quebrou. Né? Intuitivamente você inventa algo que resolve aquilo ali. É a chamada gambiarra. Né? No Brasil a gente gosta muito de usar esse termo. Né? É um tipo de conhecimento que ele é imediato, certo? Ele é intuitivo. Por quê? Porque você observa algo e você imediatamente você cria, você percebe, você busca na sua mente uma forma de solucionar. Né? Uma forma de compreender. É uma compreensão que se dá de modo intuitivo e ela é inventiva porque ela é criativa. Né? Por isso que nós dizemos que ela é inventiva. Ela é criativa. Né? Não precisa de um professor te ensinar, não precisa que você vá à escola aprender aquilo ali. Né? Aquilo se dá de modo imediato. Não precisa de um mediador, não precisa de uma coisa, de um elemento, de alguém no meio, né, que te ensine aquilo ali. É algo que, né, acontece na sua vida e você, de repente, você cria um elemento. Né? Você está andando no mato, por exemplo, aparece um animal, né, e você vai inventar, não é? Uma forma de escapar daquilo ali. Você vai, sei lá, deitar no chão, você vai subir numa árvore, você vai se esconder, você vai pegar um galho para poder usar como arma. Né? Por que um galho? Né? Por que um galho serviria como arma? Porque um galho eu posso bater no animal, eu posso ameaçar o animal. Veja que isso é inventivo. Você está criando alguma coisa. Né? Você começa a chover, você está no meio do mato, e aí você se abriga debaixo de uma árvore, nem sei se isso é recomendável, inclusive. Né? Você pega algumas folhas, você trança as folhas, você usa aquele como chapéu. Esses dias estava chovendo, eu vi uma mulher colocando uma sacola na cabeça. Né? Ela saiu, acho que o cabelo dela estava bem arrumadinho, e ela colocou uma sacola na cabeça. Bom, isso é um modo inventivo, é imediato. Né? Resolveu o problema. Né? E de modo intuitivo também nós temos o chamado modo de conhecimento intelectual. Né? O que é esse modo de conhecimento intelectual? É um modo de conhecimento específico que diz respeito aos significados que você dá, que você cria, né, em algo, né, que você cria e você concebe a algo. Né? Isso aqui nós vamos entender um pouquinho mais à frente, né, quando a gente for se aprofundar nos tipos de conhecimento específico, né? Sobretudo quando a gente estiver falando sobre filosofia clássica, de Platão, de mundo das ideias, né? Os conceitos perfeitos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Tá certo? Bom, um outro modo de conhecimento que eu posso chamar atenção para vocês é o chamado conhecimento discursivo. O chamado conhecimento discursivo, ele se dá de forma mediata. Mediata por quê? Porque precisa de algo entre você
e aquela coisa que está sendo compreendida, aquela coisa que está sendo conhecida, né? É necessário de um mediador, né? E aqui nós vamos dizer, nós seres humanos, nós criamos dois elementos mediativos para o conhecimento discursivo, que é a linguagem e a abstração. Por que a linguagem? Veja bem, a partir da linguagem, né, nós nos comunicamos. E como que nós somos capazes de nos comunicar pela linguagem? Porque a gente cria conceitos, a gente cria palavras e dá a essas palavras significados. Então, por exemplo, quando vocês enxergam uma cor vermelha, né, nós estamos aqui do modo intuitivo, empírico, sensível. Você viu uma coisa vermelha, de repente você viu uma outra coisa que é parecida com aquela, também é vermelha, né? Mas neste exato momento que eu estou dando aula para vocês, eu estou usando a palavra vermelha. É um signo, né? A partir de uma linguagem, vocês estão conseguindo compreender. Se eu disser a palavra cachorro, veja, não existe nenhuma imagem de cachorro aqui, né? Vocês já viram vários cachorros na vida de vocês. A partir desta palavra, né, eu consigo trazer em vocês um conhecimento a partir de um discurso. Veja, tudo isso que eu estou dizendo, que eu estou falando para vocês, é um modo de conhecimento que está se dando pelo discurso. Eu estou dando aula. Então, cada palavra que eu digo, cada tom de palavra que eu uso, se é mais alto, se é mais baixo e por aí vai, né, os movimentos que eu faço aqui no mouse, né, no computador, cada uma dessas coisas tem um significado específico que é capaz de comunicar com vocês conhecimento, né? Vocês, vejam, vocês estão abstraindo conhecimento a partir de signos específicos, né? Vocês não estão lendo agora o livro, né, da aranha, né, que eu passei para vocês. Vocês vão ler, acredito que vocês vão ler daqui a pouco o livro, né? Mas a partir de signos específicos, a partir da linguagem que nós estamos utilizando aqui, que é uma linguagem, né, o português, o idioma português, a linguagem gráfica, computacional também, que estamos usando aqui, né? O computador é um mediador, né? Está sendo capaz de trazer para vocês um conhecimento. É um conhecimento dito discursivo, né? E isso necessita também de um processo de abstração. O que é a abstração? É você compreender os elementos pelos significados específicos que eles possuem, pelos símbolos específicos que eles possuem, né? Não é tão concreto, a coisa não é tão matemática, não é tão concreta, né? Então, quando a gente está discutindo, né, discursando, a gente utiliza de ferramentas específicas para abstração, né? Que vão dar tonalidade, que vão dar relevo, mas não um relevo físico concreto, um relevo simbólico, né? Significativo, que é importante para mediar este conhecimento, esse modo de conhecimento. Tá bom? Bom, mas compreendido isso, aí vocês podem voltar ao vídeo quantas vezes vocês quiserem, alguns outros conceitos serão importantes também e que se relacionam de forma direta com o conceito de conhecimento, né, dentro da filosofia, precisamente, que é o conceito de verdade, o conceito de certeza e o ceticismo, né? Da verdade para o ceticismo, a gente consegue, de forma imediata, né, de forma intuitiva, compreender a distinção, né? Uma coisa que é verdade é uma coisa que é, né? O ceticismo, o cético, é aquilo que não acredita, não crê, né? Mas e entre verdade e certeza? Qual a diferença que nós podemos verificar entre esses dois elementos? Bom, vamos com calma. A gente está fazendo, como eu disse, uma anatomia dos conceitos, né? Primeiramente, dentro do conceito de verdade, eu vou trazer outros dois conceitos que não são a mesma coisa. Eles podem até parecer ser a mesma coisa, mas não são. Que é o conceito de veracidade e o conceito de realidade, né? Pausem o vídeo aí rapidinho e pensem durante um minuto qual a diferença entre uma coisa que é de vera, né? Minha avó gosta de falar de vera, que é vera, uma coisa que é verídica e uma coisa que é real. Qual a diferença entre uma coisa ser realidade e uma coisa ter veracidade? Pausa o vídeo rapidinho aí e pense um minutinho sobre isso. Pensaram? Bom, vamos lá então. Veracidade diz respeito à credibilidade.
né? Uma coisa, eu digo que ela é verdade porque ela possui veracidade, ou seja, eu estou embutindo em alguma coisa um crédito, uma credibilidade, né? Por exemplo, eu sou professor de vocês, professor de sociologia, professor de filosofia, né? Talvez pelo fato de eu ter estudado, de eu ter feito o curso superior, né? De eu ter passado no concurso, estar aqui dando aula para vocês, talvez isso denote a mim certo crédito para aquilo que eu digo, né? Então vocês acabam abstraindo aquilo que eu estou dizendo com vocês como verdade, mas não a verdade em si, a veracidade daquilo que eu falo. Né? Quando um médico ele receita um remédio para vocês, né? Que esse remédio aqui que está te receitando, ele vai tirar essa dor de vocês. Né? A fala do médico diz respeito a uma veracidade, certo? Algo que tem credibilidade, ou mesmo o próprio medicamento, né? É dotado de veracidade. Né? Já o conceito de realidade é um fato existente no mundo. É algo que existe, que pode ser tocado, é algo que é material, algo que existe, tá certo? Então, por exemplo, eu digo que é uma realidade, é existente, algo, por exemplo, talvez um cientista descobriu uma bactéria que causa certo tipo de doença, né? Aquela bactéria ela é real, ela foi descoberta, é uma realidade. Aquela bactéria ela age de tal forma no seu organismo que causa tal doença. Né? Talvez pelo fato dela fazer alguma coisa lá, eu não entendo muito de biologia, ela vai liberar uma enzima qualquer que vai desencadear um hormônio qualquer na sua célula, no seu organismo, que vai criar tal patologia, tal sensação de dor, tal sensação de desconforto. Veja, isto é real, isto acontece, é existente no mundo, é uma realidade. Tudo bem que, mesmo a concepção de realidade, depois nós vamos ver lá na frente, que vai depender de uma abstração específica também. A própria compreensão de abstração. Como assim? Por exemplo, eu sou de uma região quente, né, de uma cidade quente, norte de Minas. Né? Eu nasci em Montes Claros, moro em Janaúba, norte de Minas Gerais. Né? Então, qualquer sensação térmica abaixo de 25 graus, para mim é frio. Então, né, eu saio na rua, está fazendo 25 graus, eu vou dizer, olha, está fazendo frio. Isso é uma realidade. É frio, está acontecendo, a temperatura está fria. Né? Talvez para uma pessoa que mora no sul do país, essa temperatura é uma temperatura quente. Ele está acostumado com uma outra coisa. Né? O padrão, o ponto de vista, o ponto de partida para o qual ele analisa aquela coisa ali é diferente. Né? Então, isso vai dizer respeito não a realidade em si. A realidade é a temperatura. Em graus Celsius, quantos graus está fazendo? Está fazendo 25 graus. Eu, que sou de uma região quente, percebo que é real. A temperatura está real, 25 graus. Ele, que é de uma temperatura fria, de uma região fria, ele também consegue perceber aquilo ali. Não, a temperatura, concordamos os dois que aquela temperatura é de 25 graus Celsius. Né? Agora, com relação a estar fazendo frio ou estar fazendo calor, né, diz respeito à veracidade. Olha, quem está dizendo que é frio? Uma pessoa que vem de uma região calorosa. Né? Então, veja bem, será que eu tenho credibilidade para poder distinguir o que é muito frio? Talvez não tenha nem experiência, né, que me dá essa credibilidade de dizer o que é frio. Então, veja bem, um gaúcho lá de Santa Maria, talvez ele queira saber se aqui no norte de Minas, no mês de junho, se faz frio. Ele vai, se um outro gaúcho, né, de Pelotas dizer para ele, olha, lá é frio, talvez essa pessoa ela possua uma credibilidade específica para aquele rapaz lá de Santa Maria, né, de que, olha, realmente é verídico o que ele disse, lá em Janaúba no mês de junho é frio, ou então não é frio, é quente. Né? Talvez o gaúcho Santa Maria veio aqui e falou assim, olha, lá em Janaúba, no norte de Minas, lá no mês de junho faz 25 graus. É uma temperatura agradável. Né? Então, tem veracidade. Se ele perguntasse para mim, ou para uma pessoa da Bahia, né, lá de Mortugaba, né, em Janaúba, no mês de junho faz frio ou faz calor? Né? Aí o baiano ou o norte mineiro, né, que está acostumado com regiões quentes, ele vai dizer, olha, mês de junho faz frio, mês de junho é um mês frio. Né? Mas talvez, será que eu tenho a credibilidade específica?
Se eu estiver comunicando com a outra pessoa de uma região também quente, eu terei aquela credibilidade. Então veja bem, o conceito de verdade aqui nós temos que compreender ele a partir de dois elementos. Aquilo que é a realidade, a temperatura, de fato existente no mundo, é uma medição específica, comparativa. E a veracidade que diz respeito à credibilidade. Tá certo? Conseguem compreender isso, né? Bom, se não compreendem, a gente vai discutindo aí, discute aí no fórum, né? No chat, aí a gente vai discutindo isso aí. Já o conceito de certeza, né? Ele é um pouco distinto. E para a gente poder falar sobre certeza, a gente vai ter que falar sobre um outro elemento chamado dogmatismo. Dogma. Estou falando de dogma mesmo, né? De doutrina, né? Na verdade, doutrina e dogma são coisas diferentes. Mas esse dogmatismo, ele vai se dar a partir de dois elementos, que é o dogmatismo de senso comum e o dogmatismo filosófico, né? São duas coisas diferentes aqui. Vamos tentar entender. O conceito de certeza, ele parte, né, primeiramente, a partir de algo que está estabelecido. Quando eu digo sobre um dogma de senso comum, né, é algo que está estabelecido na comunidade, está estabelecido, né, no senso comum das pessoas, as pessoas concordam com aquilo, mas se eu estou dizendo que é um dogma, é algo que simplesmente não se questiona. Um dogma é algo que não é questionado. Então, está estabelecido como uma certeza, certeza essa que não é questionada. Eu simplesmente não questiono, certo? Olha só, certeza não é igual verdade. Certeza tem a ver com uma convenção social, ou com uma convenção como uma convenção de fé, talvez, né? Eu tenho certeza de que o céu existe. Eu tenho certeza de que o inferno existe. Ou eu tenho certeza de que andar na rua à noite é perigoso. Ou eu tenho certeza que tal comunidade é perigosa. Né? E em tal lugar é perigoso. Né? Isso se dá a partir de dogmas. Olha só. Certeza essa que eu não me aprofundei. Eu não quis verificar, peraí, eu saí. Eu não quis verificar, né, a realidade. É um fato existente que sair à noite é perigoso? É um fato existente no mundo? É real que ir em tal comunidade você vai ser assaltado? É um fato? Não sei se é um fato. Né? Pela veracidade, talvez algumas pessoas que me disseram aquilo ali, né, disseram, tal comunidade é perigosa. Mas será que é mesmo? Será que se eu perguntar para alguém da comunidade, ela vai me dizer que é perigoso? Quando eu vim morar, eu já morei em vários lugares, quando eu fui morar em Belo Horizonte, por exemplo, eu perguntei para algumas pessoas da cidade, tal bairro é perigoso? E as pessoas me disseram, lá é perigoso, lá não é perigoso. Quando eu conversei com as pessoas do bairro, elas me diziam, não, aqui não é perigoso, não, aqui é tranquilo. As pessoas de outro lugar me diziam que era. Então veja bem, é aquela coisa da veracidade. Quem de fato tem a razão? Em quem eu vou acreditar? Né? Então, convencionou-se que tal bairro de tal lugar ele é perigoso. Né? Isso é um dogma. Eu não estou questionando, eu não vou questionar. Eu simplesmente vou acreditar. É uma certeza que eu tenho, mas certeza essa que é diferente de verdade. Né? Simplesmente convencionou-se uma coisa. Convencionou-se um elemento. Né? O senso comum ele é cheio de dogmas específicos. São certezas que se dão a partir de experiências acumuladas e por aí vai. Né? Eu não estou dizendo que é uma mentira. E eu não estou dizendo que a certeza é um tipo de conhecimento inválido. Ele não é inválido. Mas nós estamos, né, aqui complexificando o conceito de conhecimento, aprofundando um pouco o conceito de conhecimento. Certeza é um tipo de conhecimento, mas um tipo de conhecimento dogmatista. Certo? Então eu crio várias certezas específicas, né? Certezas religiosas, certezas preconceituosas, certezas de cunho tradicionais, culturais e por aí vai. Né? São certezas por quê? Porque convencionou-se aquilo e aquilo não é questionado. Né? Ok, mas e se eu estiver falando de um dogma filosófico? A filosofia ela nasce do próprio questionamento. É o questionar as coisas que faz a filosofia filosófica. Então, é possível uma filosofia dogmática? A verdade é que é possível uma filosofia dogmática. Né? Só que aqui é uma coisa muito específica. O que seria a filosofia dogmática? Por exemplo,
Quando a gente está discutindo, né, o próprio conceito de conhecimento, e os primeiros filósofos começam a questionar esse conceito, né? Lá na filosofia clássica, passando pela filosofia medieval e por aí vai, chegando à filosofia moderna, um dos elementos que os filósofos eles vão questionar é o seguinte: será que é possível conhecer a tudo? Né? Platão, Sócrates vão questionar isso. Para Sócrates era possível. Né? A frase famosa do Sócrates, só sei que nada sei, significa que o conhecimento é algo tão grande, né, que tudo que eu posso saber é que nada eu sei, mas estou no caminho de buscar sempre mais conhecer, e Platão vai seguir nessa mesma linha. Né? O conhecimento é algo possível, só que ele é muito grande. Né? Você precisa primeiro reconhecer a sua ignorância e aí sim você estará no caminho de alcançar o conhecimento. Né? Já, por exemplo, os sofistas, né? A gente diz que os sofistas eram céticos, mas eu vou diferenciar aqui o ceticismo dos sofistas desse ceticismo aqui. Né? Dizia que, olha, não é possível conhecer tudo. Alguns filósofos da Idade Moderna também vão dizer que o conhecimento é algo... Existem coisas que não podem ser conhecidas. Né? O criticismo, por exemplo, né, do Hegel, né, por exemplo, vai dizer disso. Né? Nem tudo pode ser conhecido. E quando eu coloco isso como uma certeza, né, o filósofo diz, todo conhecimento ele é possível de ser conhecido, e ele não questiona isso, então ele está trazendo uma certeza. Né? O filósofo está indo contra a própria filosofia, dizendo, eu tenho certeza de que todo conhecimento ele é possível de ser conhecido. Ou outro filósofo que vai dizer, não, eu tenho certeza de que nem todo conhecimento pode ser conhecido. De que existem coisas que não são passíveis de serem conhecidas. Quando esses filósofos eles dão certeza, eles estão trazendo dogmas específicos. Né? Tanto o dogma de que a certeza de que algo é sim possível, como a certeza de que nem tudo é possível. Né? Também são dogmatismos. É filosófico, né? Mas a gente tem que entender isso daqui muito mais como um critério epistemológico da própria filosofia do que separar, né? Não é o mesmo dogmatismo de senso comum. O dogmatismo de senso comum são as certezas que nós temos na vida, certezas essas que são diferentes de verdade. Né? Simplesmente são coisas que eu convencionei, que é mais confortável de eu acreditar, né? E de que é convencionado, as pessoas acreditam naquilo, têm a certeza daquilo ali, mas aquilo não foi provado, não foi testado. Né? Então não diz respeito nem à veracidade nem à realidade, é simplesmente uma certeza dogmatista. Bom, e finalmente o ceticismo em si. Né? O ceticismo em si, ele traz para a gente os limites do conhecimento e da compreensão da verdade. Né? O ceticismo é um padrão importante, um conceito importante do próprio conceito de conhecimento, que ele vai tentar compreender o conhecimento e tentar estabelecer os limites desse conhecimento. Né? Igual, por exemplo, eu falei aqui dos filósofos, né, que têm a certeza dogmatista ceticista, que é o seguinte: será que tudo pode ser conhecido? Né? O que é preciso para que algo seja conhecido? É a sensibilidade? Eu só posso conhecer aquilo que eu sinto com o meu tato, que eu sinto com os meus sentidos? Será que eu posso conhecer outras coisas? Né? O próprio Sócrates, o próprio Platão, aliás, vai dizer sobre isso, né, quando ele vai falar sobre o mundo das ideias e o mundo sensível. Né? O mundo sensível é o mundo das coisas imperfeitas, né, o do conhecimento imperfeito. Né? O mundo das ideias é do conhecimento perfeito, e esse conhecimento perfeito ele está muito distante da gente. E aí outros filósofos vão questionar, então será que é possível conhecermos a justiça? Conhecemos exemplos, podemos verificar exemplos de coisas justas, e aí eu vou ter que perambular aqui pelo conceito de veracidade, né? O que é justiça para mim pode não ser justiça para você, e por aí vai. Existem as dissonâncias aqui. Mas e a justiça em si? O conceito puro de justiça é possível de ser conhecido? O ceticismo vai trazer isso, os limites do conhecimento. Né? É uma filosofia, obviamente, porque quando eu questiono o próprio conhecimento, eu estou contribuindo para o próprio conhecimento. Né? Quando a gente diz tudo pode ser conhecido, né,
eu estou não dando limites ao conhecimento. Quando eu digo que nem tudo pode ser conhecido, e eu tento buscar quais são os limites desse conhecimento, veja, eu estou buscando conhecer algo. Né? É uma busca. Então é importante para o próprio conhecimento. O ceticismo é importante. Aliás, nas bases da ciência, o ceticismo talvez seja a coisa mais importante. Porque o ceticismo ele é contrário à certeza, sobretudo a certeza dogmatista. Né? O que é, aliás, dogmatismo de senso comum? O que é a certeza de senso comum? É algo que eu acredito, eu tenho certeza e eu não verifico. Né? A partir da dúvida, e aí vamos lembrar do René Descartes, né? Através da dúvida hiperbólica, na dúvida exagerada, através do ceticismo, é que eu digo, olha, será que isso é assim mesmo? Será que não existe um outro elemento? Será que não existe algo que pode ser questionado? O ceticismo ele é um tópico importantíssimo para, por exemplo, o conhecimento científico. Esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento que você dá a partir da experimentação, a partir da observação, a partir de um rigor metodológico, né? Nasce da dúvida, nasce do ceticismo, nasce da hipótese. Olha, será que se eu testar, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? O que será que vai acontecer? Se eu mudar o contexto, se eu mudar a temperatura, se eu mudar a realidade, será que se há alguma variável que eu modificar, será que aquilo vai permanecer? Será que aquilo realmente acontece? Se eu fizer um teste, se eu fizer uma pesquisa de opinião, será que aquilo ali vai se mostrar sempre verdadeiro? Né? Um bairro, será que eu for para um bairro, se realmente eu for para aquele bairro, testar, conversar com as pessoas, eu pegar o índice de criminalidade que acontece no bairro, fora do bairro, das pessoas que moram naquele bairro, será que de fato aquele bairro é um bairro perigoso? Né? Veja bem, eu estou duvidando, eu estou questionando, né, os limites do conhecimento daquilo que é pregado, daquilo que é tido como certeza, que é tido como verdade. Eu estou questionando. Então é um elemento bastante importante também para a gente poder compreender o próprio conceito de conhecimento. Tá certo? Bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço e até mais.